Bom dia, ótimo domingo, hein? Primeiro domingo da quaresma. Vamos rezar nesta manhã, rezar agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais uma semana e agradecendo especialmente pela nossa vida. Abraço para você, o nosso bom dia e agradecemos pelo carinho da sua companhia aqui na nossa oração desta manhã. Não existe nada igual. Pra cantar, ouvindo as melhores, você vai dançar. É só se ligar. Cidade. A Rádio Cidade FM apresenta a Oração da Manhã. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a saúde e a força. Queremos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser pacientes, compreensivos, justos, calmos, prudentes e alegres. Queremos ver os teus filhos como tu mesmo os vês, além das aparências. E assim não ver senão o bem em cada um. Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. E só de bênção se encham o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos interiormente de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós revelemos o teu amor aos nossos irmãos. Amém. Momento de paz e oração, vamos rezar juntos nesta manhã. Rezar agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais uma semana e principalmente agradecendo pela nossa vida. E pedimos ao Senhor as bênçãos para todas as famílias, para que sejamos a vossa luz e a vossa imagem, para transmitirmos e praticarmos neste dia somente as boas obras do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Meus amigos e companheiros, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso bom dia e os nossos agradecimentos por rezar conosco e nos fazer companhia em mais esta manhã. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, derrame as suas bênçãos, para que tenhamos um ótimo e maravilhoso domingo e também uma ótima semana. E que possamos alcançar e realizar todos os nossos objetivos e fazer deste dia o melhor dia da nossa vida. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do mesmo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. E a Igreja Católica celebra o primeiro domingo da Quaresma. Na dinâmica do caminho quaresmal que iniciamos na quarta-feira de cinza, somos introduzidos aos poucos, por meio da liturgia, nos acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus recusa toda e qualquer tentação que o desvie do projeto do Pai e nos convida ao seu seguimento. O deserto pode ser tanto um lugar físico como um espaço interior. Exige distanciamento da sedução do mundo para ressignificar nossa caminhada à luz da fé. Coloquemo-nos nessa atitude de despojamento interior para entrar em sintonia com o Deus da vida. Peçamos, Senhor Jesus, dá-nos um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondida em Tua palavra. Envia Teu Espírito Santo para que não tenhamos medo de escutá-la e vivê-la conforme a Tua vontade. Que a palavra transforme o nosso coração através da fé e confiança que depositamos em Ti. Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a Igreja Católica celebra e reflete hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso,
se te ajoelhares diante de mim para me adorar. E Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Batismo, presença de água, e deserto, ausência de água, são inseparáveis na vida de Jesus. A sua missão é comunicar vida, onde, humanamente dizendo, ela não existe nem pode existir. Para além da região árida, o deserto assume diferentes significados. Muitas pessoas vivem de forma cômoda, mas internamente estão secas. Outras pessoas vivem em locais inóspitos, mas internamente estão cheias de vida. De forma plástica, o deserto pode ser retratado como náusea da realidade. De um modo ou de outro, todos já experimentamos esta náusea. A decisão de ir ao deserto ocorreu logo após Jesus ter sido batizado. A narrativa dá a entender que foi uma ação de docilidade de Jesus ao Espírito que o conduziu. Nesse sentido, é preciso atentar para o fato de que Jesus não entrou sozinho no deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. A privação evidencia que Jesus estava assistido pelo Espírito. Faz sentido, pois o combate foi espiritual. O fato de ter sido submetido às provações atesta a humanidade assumida pelo Filho de Deus, pois o diabo não pode tentar Deus. A natureza das tentações gira em torno da vida fácil, mudar pedras em pães, do sucesso, pular do pináculo do templo e do poder opressor, os reinos do mundo. A chave do êxito de Jesus vem do uso que fez da palavra de Deus. Lemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Foi citado em São Mateus capítulo 4, versículo 4. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Em São Mateus capítulo 4, versículo 7. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ainda em São Mateus capítulo 4, versículo 10, onde Israel cedeu e caiu no deserto. Jesus, o Filho de Deus, venceu o diabo, a quem desmascarou ao dizer o seu nome, Satanás, na ordem que deu, na tríplice renúncia das seduções. Jesus, o Filho de Deus, venceu o diabo, a quem desmascarou ao dizer o seu nome, Satanás, na ordem que deu. Na tríplice renúncia das seduções, Jesus deixou claro que assumiria o messianismo do serviço e da doação de si mesmo pelo reino de Deus. A última cena dos anjos que se aproximaram para servir Jesus pode ser vista como a glorificação da pessoa divina em sua humanidade, motivo da queda de Satanás e dos seus anjos. Velhos hábitos e ações improvisadas não transformam a realidade. Se a existência humana, sob o sinal do deserto, atesta dor, sofrimento, rejeição, sob a ânsia pessoal de Deus, atesta o contrário, é vida. A missão de Jesus começou no batismo. Esse gesto obediencial
demonstrou sua eficácia na vitória sobre o maligno. Como ensinou Santo Agostinho, em Jesus Novo Adão, reconhecemos nossa vitória, pois não cedeu às tentações por sua filial obediência. Nessa quaresma, podemos ser vitoriosos. Como Jesus, podemos ser vitoriosos nos desertos da atualidade, onde se experimenta a escassez da solidariedade e da fraternidade. Sejamos portadores da vida na graça de Deus, pela fecundidade na fé, da esperança e da caridade. Estamos vivendo hoje o primeiro domingo da quaresma. É um itinerário quaresmal. Estamos promovendo este itinerário quaresmal por 40 dias de reflexão. Podemos compartilhar todos os dias reflexões sobre a quaresma com os temas específicos. Há um caráter muito introdutório hoje. Começamos a Semana Santa e hoje estamos neste domingo. Somos convidados a permanecer com Deus, a fazer a vontade de Deus, a participar. E aqui nós temos a palavrinha deserto. O deserto como lugar de decisão. Jesus entra em experiência de combate espiritual. Ele entra conscientemente nessa experiência de combate, assim como também nós sabemos que nossa vida na quaresma é um tempo de combate. Se escolhemos alguma penitência, também teremos combates para vencê-la com fidelidade, pois é um combate espiritual entre escolher a vontade de Deus e a vontade do ser humano. Combate contra a carne, quando nós tiramos alguma coisa de que gostamos muito, é para dizer que amamos muito mais a Deus do que ficar preso a essa realidade, que pode ser um vício, um paladar que alimenta apenas o físico, que alimenta apenas a nossa realidade material. Nós queremos ser alimentados na realidade inteira, sobretudo, sobrepor o espiritual. Muitas vezes, contudo, na nossa vida, o que se sobrepõe é o material. A quaresma nos ajuda a voltar para o que é o real, o desejo de Deus para a nossa vida. É a realidade espiritual que deve estar no tom das nossas escolhas. Mas nós vimos aqui as tentações e elas refletem a necessidade de colocar a vontade de Deus acima das necessidades imediatas da carne humana. Também temos a fidelidade a Deus e o combate. O que é o combate? O combate com Satanás faz prevalecer a fidelidade e a obediência a Deus contra qualquer tentativa de manipulação. O combate nos ajuda a não sermos manipulados pelo mal, a não sermos manipulados pelo demônio. Nós queremos caminhar sobre a tutela de Deus, que Ele direcione a nossa vida nessa quaresma. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desconhecido, preciso de ti. Todos os dias, no caminho da vida, encontramos centenas de rostos. Temos esperança de encontrar um rosto que se fixe em nós. Alguém que se torne nosso amigo. Alguém que tenha tempo para sorrir-nos. Alguém que saiba captar nossas mensagens. Alguém que aceite refletir conosco. Desconhecido, te esperamos inutilmente. Estavas perdido na multidão.
Estavas tão entretido com tuas coisas, não percebestes nossa solidão, nem nossa presença. Não soubeste ver além das aparências, não tiveste tempo para parar. Ontem encontramos um rosto que se fixou em nós, alguém que se aproximou de nós, alguém que nos deu liberdade de olhar, alguém que compadeceu, alguém que compreendeu nossos sentimentos, alguém que acolheu nossos medos com respeito, alguém que acendeu uma luz em nosso caminho, alguém que escutou o pulsar do nosso coração, alguém que nos comoveu com sua ternura. Desconhecido, se queres encher tua vida, acompanha-nos. Se sabes partilhar, precisamos de partilha. Se amas os pobres, lembra-te de nós. Se acolhes os fracos, pensa também em nós. Desconhecido, gostaria de dar-nos um rosto ao teu nome. Não esqueça nossa voz e não esqueça também o nosso olhar. O nosso abraço e o nosso bom dia e os nossos agradecimentos a você que nos acompanha e reza conosco nesta manhã de domingo.